Pessoal, fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu vou começar o vídeo com essa frase aqui. A fotografia é o inimigo mais mortal da arte. Charles Baudelaire, ou Baudelaire, 1859. Por que eu estou usando essa frase para começar o vídeo? Nesse último final de semana, o ChatGPT atualizou a sua nova versão, para acho que é 4.5. E junto com essa versão, você podia criar uma imagem no estilo do estúdio Ghibli, né? Aí, e gerou uma polêmica nas redes sociais. Os outros YouTubers têm falado sobre essa questão, né? E eu paro para pensar que, olhando assim, não que eu sempre falo que não tem certo ou errado, né? Eu sempre falo que não tem certo ou errado. São pontos de vista e a gente tem que encontrar algumas coisas. E a gente tem que encontrar um consenso, né? Por quê? Eu vou começar, vou tentar resumir logo, né? Digamos que o seu José lá, parafraseando meu nome, ele mora num bairro pequeno, numa cidade pequena, aí percebe que não tem uma padaria. Ele vai lá, monta uma padaria, ali na década de 80, 90, monta uma padaria, começa a vender pão, a padaria dele se torna referência naquela região ali. Passa 40 anos, ele continua sendo a única padaria, até que ele emprega um jovem, sei lá, que se formou no curso de padeiro, tem uma visão de empreendimento. Ele começa a falar assim: pô, cara, a gente pode melhorar a padaria, a gente pode fazer uma padaria vendendo outros tipos de doce, outros tipos de pão, vender pão para revender pão para outra para lanchonetes, para as hamburguerias. Aí o seu José fala assim: pô, não quero, tô acomodado aqui. E ele vai falar aquela coisa: time que se ganha não se troca, né? Não sei essa palavra, né? Aí, ele, aí o cara sai da empresa, meses depois, ele vai lá e monta uma padaria, do jeito que ele montou. Que ele falou: monta uma padaria, gourmet, como a gente fala agora, vendendo várias variedades, vários tipos de pão, revendendo para outros lugares. E com o tempo, o público que comprava pão com o seu Zé passa a consumir a padaria do rapaz lá que falou pro seu Zé. O seu Zé vai lá, vai ficar a pé da vida, ou ele vai fazer que nem aquele cara lá da década de 70 das boates de dança masculina, que incendiava lá as boates dos concorrentes, ou ele vai reclamar na internet porque vai acabar com as padarias antigas, enfim, ele vai acabar quebrando. Pela história, ele vai acabar quebrando, e isso acontece no decorrer do tempo, sempre, né? Hoje eu estava vendo a entrevista do Ricardo Amorim com o CEO da Zox, que trabalha com dados, né, uma empresa de dados. Ele falou que futuramente a gente vai ter muitas Kodaks e muitos blockbusters quebrando, né? Quebrando. Essa questão do estúdio Ghibli, eu falo assim, quando eu sou formado em História, já sempre tenho falado aqui, e tinha um período na minha vida, ali de 2019 até 2023, que eu queria trabalhar com marketing digital, marketing esportivo, e eu comecei no mercado como designer, né? Então, assim, fiz alguns cursos de Photoshop, é, cheguei a fazer CorelDRAW, Illustrator, enfim, essas ferramentas todas que trabalham com edição de imagem, né? Ali de 2022, 2023, eu percebi que estava perdendo o mercado, porque assim, eu sou um cara de texto e eu continuo sendo um cara de texto, né? Então a minha ideia é sempre trabalhar com texto, não trabalhar com edição de imagem. Então eu que fiquei limitado no meu conhecimento, eu comecei a perder mercado, né? Comecei a perder mercado por alguns designers iniciantes que estavam usando apenas o Canva, ou seja, você estuda Photoshop, gasta tempo, gasta dinheiro para perder mercado para quem usa o Canva, né? Semanas atrás eu entrei num debate com o design sobre isso, né? Sobre a questão, esse designer ele tava falando mal de quem usa o Canva, dos designers que usa o Canva. Eu falei, cara, depende da realidade de cada um, depende da realidade de cada um. É, às vezes, às vezes o tipo de criativo, o tipo de arte que ele quer fazer é bom usando apenas o Canva. Ele não precisa ser um expert para usar Photoshop, para usar Illustrator. Então depende, vai de cada um para cada um, né? E ninguém tem condições, às vezes, de
bancar um design para fazer um flyer, uma arte, um banner, enfim. Então, assim, depende da realidade de cada um. Ele começou a me xingar, você não conhece, você é burro. E uma coisa que eu vejo dessa galera, né? Que dessa galera é sempre desmerecer, é sempre achar que ele é o superior, ele é o superior. É uma coisa que eu tenho visto, essa questão dos ilustradores em relação à inteligência artificial e ao estúdio Ghibli, né? Então, vai acabar com os designers, vai acabar com os ilustradores, né? Aí tanto o Edson Castro, tanto o Pedro Doria, eles falam, cara, eu tenho a minha equipe de designer, eu tenho a minha equipe de editor de vídeo, ou seja, só melhora, ou só aprimora o serviço, ele não vai tirar a profissão. Quando eu comecei o vídeo sobre a questão da fotografia, falando que a fotografia vai acabar com a arte continua aí, mano. A arte continua aí, as pessoas continuam pintando, a fotografia também se remodulou, a fotografia se tornou preta e branca, depois colorida, agora é filme, agora é digital, a pintura continua aí. Então, assim, o pintor ele passou a ser mais valorizado. Antigamente você pagava X para pintar, para fazer uma fotografia com pintura. Hoje você paga um X vezes 2, vezes 3. Você aprimora o seu trabalho, não morre. Você pega aí o próprio cinema também, pô, cinema mudo, cinema preto e branco. Depois aí tem a questão da televisão, falando que a televisão ia acabar com o cinema. Depois falando que os streams iam acabar com o cinema, o próprio cinema ia acabar com o cinema, porque a cada década surge um movimento de filmes aí de determinado gênero, como Faroeste, continuidade, super-heróis, e sempre tem alguém criticando que vai acabar com o cinema, que vai acabar com isso, e tá sobrevivendo. Então, quando a gente pega e fala, a inteligência artificial vai acabar com a arte, vai acabar com a ilustração, não vai, cara, não vai. Não sei quem falou, se foi o próprio Edson Castro ou foi o link quadrinho da Sarjeta, ele falou alguma coisa assim, cara, o seu serviço ele vai ser melhor, porque você vai ser requisitado, ou seja, você pode aprimorar. Quem for te contratar, você precisa ser o melhor. A gente tem que entender, como o próprio Edson Castro falou, nem todo mundo tem condições ou quer contratar um ilustrador para fazer uma imagem. Eu, por exemplo, não quero um. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, terminando esse vídeo, eu sigo um perfil lo-fi, não edito, não faço nada, como se eu estivesse conversando com a pessoa. Eu uso a inteligência artificial para criar imagem e eu uso o Canva para editar a imagem lá, terminar os últimos detalhes, botar o texto na thumbnail. Então, assim, eu uso os dois pesadelos do design, porque eu não tenho, apesar de eu ser designer, de ter atuado como designer, de saber mexer com isso, eu quero praticidade para o meu trabalho. Então as pessoas querem praticidade. Você acha que eu vou contratar um designer? Aí termina o vídeo, pô, quero uma thumbnail, isso. Aí dependendo da demanda do designer, ele vai me enviar, sei lá, daqui a 2, 3 horas depois. Às vezes os vídeos que eu faço geralmente não tem um horário fixo, porque depende muito da minha agenda. Então, assim, hoje eu estou fazendo vídeo 9 horas da noite. Geralmente eu faço vídeo 5, 6 horas da tarde, da noite ali. Então, assim, por exemplo, eu termino esse vídeo, o designer dessa hora deve estar dormindo. Aí só vai me mandar amanhã. E eu preciso postar um vídeo diariamente. Então, assim, são algumas coisas que você precisa entender, né? Vou contratar um ilustrador. Pô, aí você tem que fazer lá o tal do briefing, conversar, papapá, papapá. Aí o cara vai te dar um prazo de 5, 10 dias. Aí ele vai lá e faz a ilustração. Eu só tô fazendo chute, eu não sei se é esse prazo mesmo não. Aí ele vai lá, faz um chute, entrega a arte. Aí, pô, cara, você esqueceu de colocar a cor do olho, meu cabelo é mais ou menos assim, assim, assado. Aí mais 2, 3 dias para refazer a imagem. E hoje com o chat GPT, você vai usar lá os prompts, a imagem está pronta em menos de 2 minutos. Se você não gostou, você vai lá e refaz, edita algumas coisas. Consegue tirar isso, consegue melhorar isso, melhorar aquilo, em mais de 2 minutos, 5 minutos, para te entregar uma arte. Então, assim, a praticidade até para quem não tem o desejo de
sei lá, de vai contratar um designer, de vai contratar um ilustrador, e talvez até abrir um caminho para outras partes. Às vezes você está começando um tipo de serviço pela inteligência artificial e você começa a gostar dessa ideia, e vai chegar um momento que a inteligência artificial ela tem suas limitações por enquanto. Não vai entregar o que você quer. Aí você, dependendo da tua condição financeira, do seu interesse, aí você vai procurar um ilustrador. Ele vai cobrar um valor mais caro do que está cobrando hoje, porque primeiro que ele vai ter uma demanda menor, vai ter uma demanda menor, ele vai precisar aprimorar mais seu conhecimento, porque ele precisa entender que a inteligência artificial serve para aprimorar o seu serviço, não vai acabar com o serviço dele. Isso acontece com qualquer um. Isso acontece com qualquer um. Quem morre é a própria pessoa. Não fala a pessoa literal, tipo, morreu, bababá, não. Tipo, mano, não saber lidar com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, com as novas tecnologias. É saber se adaptar. Essa é a questão. Essa é a questão. Não adianta estar nas redes sociais e falar que eu não divulgo o trabalho do músico porque a capa é inteligência artificial, porque você quer defender o trabalho do ilustrador, sendo que o músico ele vai ter que pagar, sei lá, primeiro que ele vai ter que comprar equipamento, vai ter que pagar estúdio, vai ter que pagar a questão, se fizer CD, vai ter que pagar a triagem do CD, a edição, a edição da música. Tu acha que ele vai ter tempo de pagar um ilustrador? Ele vai pensar na inteligência artificial, já pagou dinheiro com tanta coisa, mais música independente, dinheiro com tanta coisa, tu acha que ele vai se preocupar com o ilustrador? Aí, por causa de um pensamento seu, sei lá, eu vejo que é mais ideológico, você não vai divulgar o trabalho do músico, sendo que o seu canal é sobre música, não é sobre desenho, não é sobre pintura, não é sobre fotografia. Esse é o problema. E sendo que daqui a 10, 15 anos, literalmente 95% ou até 100% das pessoas vão criar capa, ou seja, de livro, ou seja, de CD, de música, com a inteligência artificial. Por mais que não seja, sei lá, 100%, mas, sei lá, vai botar detalhes usando a inteligência artificial. Literalmente, se hoje você fala que não usa a inteligência artificial, hoje, provavelmente daqui a 10, 15 anos, se você não para você sobreviver no mercado, você vai ter que usar a inteligência artificial. Se você é um empreendedor e resiste à inteligência artificial e à automação, daqui a 10, 15 anos, se você não se adaptar e não conhecer essas ferramentas, o seu negócio vai quebrar. O seu negócio vai quebrar. Então, assim, não adianta usar as redes sociais para boicotar artista que usa o Estúdio Ghibli nas redes sociais. Não adianta boicotar o fulano, o ciclano que pega a fotinho dele e joga nas redes sociais ou bota na foto do perfil que nem eu fiz. Não adianta, porque assim, não é uma história de certo e errado. Não existe certo e errado na história. A inteligência artificial, ela tá aí. Ela tá aí. Ela tá aí. Não tem como você mais combater contra ela. Qualquer inovação, qualquer avanço tecnológico, seja ela de qualquer área, de qualquer ligação, em breve eu vou falar sobre a questão do futuro do emprego e a IA, qualquer área vai ter mudanças com a IA. A gente precisa pensar e a gente precisa falar sobre IA como algo que faz parte da nossa vida. Eu sou uma pessoa que estudo cidades inteligentes com pensamento em inteligência artificial e internet das coisas. Para o futuro das cidades, vai ser importante você juntar dados, IA, IoT e cidades inteligentes, porque você vai prevenir doenças, você vai poder prevenir mortes, por exemplo, é, cara, esqueci a palavra, operações da polícia. Eu vi uma palestra da CNN, acho que foi ano passado, sobre segurança pública nas cidades inteligentes, e um palestrante falou assim, cara, hoje com a IA, com a internet das coisas, é inadmissível ainda ter operações policiais em comunidades. É inadmissível, ou seja, a gente está retrocedendo uma coisa que a gente podia aprimorar e evitar danos, seja para qualquer um. Então, assim, a gente precisa entender a IA como a nossa aliada.
E eu não estou falando como uma opinião de certo ou errado, não, porque é uma constatação, contestação de algo que vai acontecer, queira você ou não. Só para terminar esse vídeo que já está meio longo, eu ia pesquisar, mas como me atrasei um pouco, eu estava fazendo um curso, eu cheguei atrasado, na década de 60 ou 70, houve uma greve de condutores de elevadores, né? Acho que foi em Nova York. Se você estiver enganado, vai falar nos comentários aí. Condutores. Sabe o que os empresários falaram? Mano, vamos remodelar os elevadores sem a dependência dos condutores. Ou seja, os caras fizeram greve, falaram que não ia trabalhar mais. Os empresários lá, o capitalismo lá falou, já que eles estão reclamando demais, a gente vai arrumar um jeito de automatizar isso. A própria pessoa aperta o botão de qual andar, ela vai ir e não vai, e a gente vai precisar mais contratar condutores. É o que vai acontecer. Em alguma cidade aqui no Brasil está tendo greve dos entregadores de aplicativo. Você acha que a iFood está preocupado com os entregadores de aplicativos? É claro que não, cara. É claro que não. Ele está preocupado. Futuramente ele vai automatizar e vai fazer entrega por drone. Então, assim, é a internet das coisas, é inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa se adaptar a isso. Você vai lutar contra? E é sobre isso que eu tô falando. Não adianta. Não adianta remar contra a maré. Infelizmente, em certos momentos, se adaptar acaba sendo a melhor questão.